Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, iniciando com o nosso estimado vice-presidente corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Meche, aos desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalli, desembargador eleitoral Miguel Ramos, ao nosso estimado procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, aos advogados que vão atuar na sessão de hoje, e vejo aí o doutor Gustavo Paim, somente interesse, doutor Diogo Freitas de Barcelos e doutor Luciano Manini Neumann. Uma saudação muito especial ao doutor Rogério Vargas, em nome dos doutores que referi, saudação dos advogados, e saudação muito especial ao doutor Rogério Vargas, que, como diálogo de secretaria, é a sessão, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da Justiça Eleitoral Gaúcha. E uma saudação à nossa audiência, sempre fiel, sempre seletiva, e cuja assistência muito nos honra, né? Acredito que a dona Marília hoje está aí assistindo. Deve estar, está bem, muito bem. Então, eminentes colegas, dando início aos julgamentos, há um pedido de vista que formulei quando do empate dos julgamentos da AGE e da AIME de finais 69/2020 e 10/2020, relatoria, então, do desembargador Silvio Ronaldo, e rejeitado a unanimidade ao preliminar, quanto ao mérito, a divergência se estabeleceu nos nossos 3-3. E como se percebe disso, e referi na sessão anterior, só a circunstância do empate dos votos evidencia a dificuldade do tema e estabelece um dado que se tem que ter bem presente, que essencialmente se está diante de um juízo de avaliação dos fatos e suas consequências jurídicas, sendo extremamente respeitáveis ambas as posições. Bom, dito isso, passo ao voto para os dois recursos. Em substância, são 4 os fatos em que se fundaram essas ações. Eu farei um voto oral. No voto escrito, eu me aproprio aqui do resumo feito no voto do desembargador Silvio. Mas, tirante o 4º fato, que é a distribuição de fatias de bolo, fato absolutamente irrelevante e inconsequente, e que até diminui a força dos fatos verdadeiramente relevantes, o que se tem como dado a estabelecer o julgamento é, em primeiro lugar, a instalação de rastreadores em 2 veículos. Um do então prefeito Citolini e outro do seu chefe de gabinete, Micael. E, com isso, o acompanhamento do deslocamento do então prefeito e do seu chefe de gabinete, que passaram a ser monitorados nos seus deslocamentos às bases eleitorais, sendo que o então prefeito Citolini era o grande cabo eleitoral do candidato que ele sustentava, o então vice-prefeito Fuschini. Esse fato, a instalação desses rastreadores, foi presenciada por um circunstante e daí isso vazou. Segue-se a esse monitoramento do deslocamento do prefeito e seu chefe de gabinete
a aquisição de uma caminhonete Spin, aliás, que foi utilizada por quem instalou esses rastreadores. A gravação de um encontro do vice-prefeito Micael com um senhor Tosi, empresário, que foi objeto de uma edição divulgada em redes sociais como se dando a ideia de envolvimento menos digno, ou seja, envolvimentos corruptos entre Micael e, por extensão, aquele chefiava o gabinete. Vindo a público isso, Alex Carniel procura o vendedor do veículo e quer lhe devolver o veículo. E só não o fez porque o cunhado do vendedor alerta ele, olha, tem uma coisa no ar lá em Garibaldi. Se não fosse isso, de boa fé, teria até devolvido. Quando o cunhado lhe alerta disso, ele está até caminho levando o veículo. O passo seguinte disso, conjuras de inocência por parte de Carniel, e que aquele fato estaria sendo usado para seu desprestígio, colocando-o como de forma reprovável quando ele nada fizer. Essas juras de inocência. Esse é o primeiro grande caudal fático, a que se agrega o segundo. Com base nesse monitoramento, é que se tem um encontro de Micael, chefe de gabinete, com aquele empresário, e se edita esse encontro como se houvesse, traz uma caixa de dentro do carro, entrega para ele, como se estivéssemos diante de uma cena corrupta. E a terceira caudal que se tem que examinar diz com as despesas estas, com a aquisição desse veículo, com essa Spin, com a contratação de detetive, com essas edições de texto. Nada disso contabilizado. São esses os três dados fáticos de relevo. E é sobre eles que irei me debruçar. Temos uma AIS, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e temos uma AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. A AIME é a rainha das ações eleitorais. Ela consta prevista na Constituição. Várias ações da nossa Constituição, aliás, chama a atenção que uma Constituição preveja ações, estão na nossa Constituição analítica. Vamos lembrar o clássico habeas corpus, que protege a liberdade de ir e vir. Vamos lembrar o mandado de segurança, que é o habeas corpus da esfera civil. E não por acaso ao habeas corpus Rui Barbosa recorreu, ele, essencialmente, como remédio processual para a defesa de direitos civis básicos atingidos por atos de autoridade, até que nós criássemos posteriormente em lei e depois passando para a Constituição de 34, o mandato de segurança, hoje individual e coletivo. A ação popular, mecanismo essencial de defesa pela cidadania do patrimônio público e, essencialmente, da moralidade administrativa, como veio a constar na Carta de 88, e a AIME. Há outras ações que a Constituição se reporta, como as ações versando constitucionalidade ou inconstitucionalidade, nos seus variados tipos, o mandado de injunção. Mas na seara, e vejo que são raras ações, para dar o relevo da AIME e os valores que ela tutela, entre os quais a fraude. A fraude a que se refere o parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição Federal, o TSE tem lhe dado a devida dimensão. Fraude
e vou recorrer aqui, ainda hoje insuperável em muitos pontos, ao clássico Coelho da Rocha, nas suas magníficas instituições de direito português. Embora se critique que ele misture ou considere como iguais dolo e fraude. Fraude, diz ele, é um artifício malicioso que se emprega para enganar uma pessoa e levá-la a praticar uma ação que sem isso não praticaria. No caso aqui, o voto em alguém. A esse conceito de fraude abrangente, nada melhor do que o magistério de Nelson Hungria, quando trata do estelionato. A fraude aqui eleitoral, ela tem muito a ver com o estelionato, se não é a espécie do gênero estelionato no âmbito eleitoral. Fraude, diz ele, é qualquer malicioso subterfúgio para alcançar um fim ilícito. E diz o seguinte, prossegue, só se deixe identificar pela vítima porque sobre tomar ela a cor da verdade, da inocência, da candura. Quer dizer, a vítima não identifica porque se baseia, se assenta, se conduz pela sua morte. É interessante de ver, o desembargador Butelli, mais afeiçoado, que esses comentários, ainda hoje, uma obra maravilhosa, o Código Penal de Nelson Hungria, no volume 7º, ele trata do estelionato. Faço apenas essa consideração para que vejamos os tempos que passamos. Ele diz o seguinte, os crimes violentos estão acabando. O latrocínio vai desaparecer. Os remanescentes históricos seriam os gangsters de Chicago. O crime agora vai ser o crime de inteligência, o ardil, a fraude, o embuste. E nós chegamos a viver isso, né? Nos anos 60, 70, em que podíamos sair caminhando, os estudantes podiam ter suas noitadas, não havia grades, não havia cercas elétricas. Só que essa visão tão entusiástica de Hungria e os crimes violentos, a nossa realidade de hoje, infelizmente, desfez essa percepção. E vale a pergunta, né, onde é que erramos para chegar a este ponto? Mas o que importa? A fraude, num sentido amplo, como o Tribunal Superior de Justiça definiu, e o leading case é um do ministro Henrique Neves, no recurso especial eleitoral 149, que se diz assim, tem dois elementos. O conceito de fraude para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude. E esse lead case permanece vivo. E no voto, não vou ler agora, faço referências a precedentes da ministra Maria Tereza de Assis Moura, do ministro Everton Fachin, do ministro Tarcísio de Carvalho Neto. Esse destaco apenas o item 3 da emenda. O ajuizamento da AINE se revela adequado à apuração de todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimação do mandato exercido são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nas hipóteses de fraude à lei, na linha da jurisprudência do TSE. Portanto, nós temos que o conceito de fraude é amplo. É aquela referência que o Hungria fala, a urdidura aracnídea, que aqui nós vamos ver no monitoramento do deslocamento do prefeito e seu chefe de gabinete, né? A teia de aranha que se teceu para nela apanhar o prefeito e o chefe de seu chefe de gabinete. A expressão de Hungria, urdidura aracnídea, aqui se visualiza muito bem. E esse conceito de fraude destaca um precedente que localizei, numa hipótese
em que o candidato é o recurso especial eleitoral 137, ficou de redator ministro Dias Toffoli, o candidato, em que, transcrevo o item 3 da emenda, o candidato em que pese tenha se utilizar na campanha eleitoral o apelido pelo qual era conhecido e apresentando todos os documentos exigidos por lei no momento do registro da candidatura, referentes ao seu nome verdadeiro, ao ocultar seu histórico criminal, agiu de forma fraudulenta com a finalidade clara de ludibriar o eleitor e burlar a legislação eleitoral. A fraude, ela agride a boa-fé. O candidato que se dispõe a assumir um cargo eletivo, ele não pode se comportar em contraste com a boa-fé. E aqui vale lembrar a República de Platão e o famoso Anel de Giges, que conforme se girava, aparecia ou desaparecia. Depois, em romances mais modernos aqui, esse Anel de Giges volta a aparecer. Não? E nessa República de Platão, é lá na República, Glauco e Sócrates é o debate, há uma referência, o final do texto, em que, podendo se fazer desaparecer, se tornar invisível e com isso cometer maldade, o personagem diz, não vou fazer isso. E os observadores, entre si, o consideram um perfeito idiota. E só não dizem a ele com medo de que ele realmente termine se tornar invisível e prejudicá-lo. Não é isso que nós queremos em termos de pleito eleitoral, resultado eleitoral e eleição de chefes de executivo como qualquer outro cargo eletivo. Pode-se dizer, como os observadores lá da República, mas é um perfeito idiota imaginando essas virtudes, esses valores. Mas se não for assim, o que é que nos resta? Não? Pois bem, então aqui acrescento ainda, também no RESP 1175, dois itens da sua emenda, da relatoria do ministro Fux. Incisos 5º e 6º. A ratio essende da ação de impugnação de mandado eletivo é impedir que os mandados eletivos sejam desempenhados por candidatos eleitos que adotarem comportamentos censuráveis durante o pleito eleitoral. Com vilipêndio aos valores mais caros ao processo político, tais como a igualdade de chance entre os players da competição eleitoral, a liberdade de voto dos cidadãos e a estrita observância das disposições constitucionais e legais respeitantes ao processo eleitoral. A legitimidade e normalidade das eleições se afiguram pressupostos materiais para a investidura idônea e legítima do cidadão eleito, bem como para a consequente fruição de seu mandato eletivo. Só que o que se protege a fraude aqui é a legitimidade, em suma, do processo eleitoral. É não tolerar que o processo eleitoral seja uma arena onde valha tudo e tudo se possa aceitar. E vamos aqui, se não há gravidade em alguém, e quanto a isso, os fatos são inequívocos. Como resumiu bem o desembargador Gerson, a questão é de avaliação a ele e vermos se estamos diante de gravidade. Mas então, nós podemos aceitar que alguém coloque rastreadores em 2 veículos, saia monitorando, acompanhando o deslocamento do prefeito, seu chefe de gabinete, e vai ser isso lá, todo mundo é pequeno. Não é assim, não. Não é assim. Quem participou de eleições, participei de eleições do tribunal, eu não gostaria que os colegas que eu fosse visitar e expor meus projetos para a administração do tribunal, em seguida viesse lá infelizmente, foi muito breve o período que havia 2 candidaturas,
viesse em seguida falar com os colegas, desfazer ou desautorizar ou de alguma coisa interferir na repercussão que tivera a minha fala com o colega. Dizer que isso não é nada, não, não é assim, não. E que Garibaldi, todo mundo sabe onde está o prefeito, ou o seu chefe de gabinete, também não é assim. Porque senão, de pensar, mas por que então, se Garibaldi não precisa, todo mundo sabe onde está o prefeito, por que os rastreadores? Alô, prático, como eu vi aqui. Por que dos rastreadores? Se todo mundo sabe onde está o prefeito e o chefe de gabinete. Não é assim. Não é assim. Mas a disfarçatez se revela depois que, quando vem a pouco a história dos rastreadores, Alex Carniel tenta devolver a espinha. E ele obtém êxito nisso. Já estava a caminho o vendedor. E só não o fez porque foi alertado pelo cunhado, como disse. O velho Cruzeiro, nós tínhamos aquela figura do Périx, o amigo da onça. É o amigo da onça, né? E aí, quando o vendedor vai e diz para ele, aí ele usa a palavra, não foi eu, é uma M que me meti. Ele mesmo reconheceu a gravidade do que fizeram. E depois vem a público fazer juras de inocência. Estão usando, inventando aquilo ali para lhe acusar, para lhe atingir a sua imagem. É o beijo de Judas a que se refere a Hungria quanto ao fraudador. É o beijo de Judas. E desse rastreamento, que não foi tão inócuo, vem a história da gravação do encontro do chefe de gabinete, Michael, com o empresário e insinuações de ato corrupto. Insinuação é mais que isso, né? Mais que isso, da minha avaliação. Olhem aonde chegamos. Aonde chegamos numa comunidade como Garibaldi. O juiz, na sentença disso, teve grande repercussão esse dia. Aí já está reconhecida a gravidade do fato, né? Grande repercussão, diz o juiz. Como é que não foi grave isso? Até que ponto toleraremos esse tipo de conduta? Hoje, rastreadores. Hoje, edição de texto de um encontro obtido mediante esse rastreamento. E amanhã? E amanhã? Como o poema de Mayakovsky, né? Hoje é uma pétala, uma flor do meu jardim, e depois, quando eu quiser gritar, não consigo. Eu imagino, numa comunidade como Garibaldi, o que isso não causou de repercussão entre os seus cidadãos. E até que ponto podemos dizer, e ser aceito pela comunidade, de que isso foi um indiferente. Mas então amanhã pode fazer mais. E nós vamos, então, num jogo de tentativas. Amanhã mais, depois de amanhã mais um pouco. Foi gravíssimo, gravíssimo o que fez o recorrido e seus asseclas. Gravíssimo. E a isso se conjuga essas despesas não contabilizadas que não se sabe quanto foram. A SPIN se sabe. E com todas as vezes você pode considerar apenas o valor de cessão ou de locação. Porque não houve cessão, não houve locação, foi comprado para isso. Tanto que depois, quando pego na botija, tentou devolver. Ou escamoteá-la. Escamoteá-la, foi mais grave ainda.
Que sorte, meus colegas. Tem o voto escrito, é mais extenso, mais longo, mas eu, como já esperando não ter sido mais longo que o voto escrito, preferia esse voto oral, sumariando aqui essa lamentável conduta, muito bem posta a calva pelo eminente desembargador Orvalho, a que peço, no mais, venha para subscrever, desembargador Orvalho, o voto de Vossa Excelência. E com isso, meus colegas, proclamo o resultado. Por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar. No mérito, por maioria, formada a partir do voto do desempate proferido pelo presidente, deram parcial provimento ao recurso, julgando parcialmente procedente a AIS e a AIME para cassar os diplomas de Alex Carniel, prefeito, e Sérgio Quesini, vice-prefeito, e declarar a inelegibilidade de Alex Carniel para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2020 e determinar a realização de novas eleições majoritárias no município de Garibaldi, nos termos da divergência inaugurada pelo voto do desembargador Luiz Alberto Azevedo Orvalho, acompanhado pelos desembargadores Gerson Fischmann e Oyama de Moraes, vencidos no relator, e os desembargadores Amadeu Butelli e Francisco Meche, que negaram o provimento ao recurso. Lavra o acordo do desembargador Luiz Alberto, do desembargador federal, Luiz Alberto de Azevedo Orvalho. É o resultado para os dois recursos. Bem, podemos, então, passar ao terceiro julgamento, também é um voto vista, o recurso criminal 29.576, relatoria do desembargador Miguel, pedido de vista do desembargador Fischmann, é sobre a preliminar a divergência. Desembargador Fischmann, tem vontade. Senhor presidente, em seu nome, saúdo todos os demais integrantes da Corte, saúdo o doutor José Osmar Pumes, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, há uma saudação ao doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Casa, e há sempre nossa fidedigna audiência e assistência. Eu estou, senhor presidente, encaminhando no voto vista uma divergência, porque entendo que, e faço também no voto algumas considerações a mais, que eu vou me permitir aqui não ler, porque já foi encaminhado, mas, basicamente, o princípio da instrumentalidade, da finalidade do processo. Porque, no caso, só para lembrar os colegas, havia sido interposta uma petição pelo recorrente, comunicando que traria as contrarrazões em momento oportuno e, supostamente, com uma aplicação subsidiária do CPP. Mas o prazo que foi respeitado é o prazo da Justiça Eleitoral e não o prazo do Código de Processo Penal. Inclusive, eu lembro no voto de divergência, o nosso ordenamento, nosso sistema convive, por exemplo, com o princípio da fungibilidade. E aqui me parece que não houve absolutamente nenhum prejuízo à celeridade, que é o grande norte da Justiça Eleitoral, nessa formalidade de que, dentro do prazo, foram apresentadas as razões. Então, nesse sentido, e fazendo uma síntese, eu estou encaminhando a divergência, pedindo vênia ao ilustre relator, desembargador Silva, no sentido de admitir o recurso e devolvendo, então, a relatoria para apreciação oportuna, se voto prevalecer, do mérito da questão. É como voto, senhor presidente. Mas, Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os integrantes da Corte, saudação do doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores e servidoras do TRE Gaúcho. Uma saudação especial à nossa assistência. Acompanhei com atenção o voto disponibilizado na rede, o voto de vista do desembargador Gerson Fischmann. Já havia formado entendimento à época, quando o feito foi pautado pela relatoria do então desembargador Silvio Moraes, e eu, efetivamente, comungo do mesmo entendimento do desembargador Fischmann, e entendo que, dentro do prazo recursal, prazo da legislação especial eleitoral, há possibilidade, inclusive, de aditamento
né, do recurso, a apresentação de emenda às razões já apresentadas, de forma que nenhum prejuízo foi causado à parte adversa, mas que estou acompanhando o eminente desembargador Gerson na preliminar. Este voto, senhor presidente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, a saudação a Vossa Excelência, aos eminentes colegas, uma saudação ao doutor José Osmar Pumes, doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem eu saúdo todos os servidores, e uma saudação muito especial à nossa audiência. Lendo o voto do eminente desembargador Silva e depois do contraponto feito pelo eminente desembargador Gerson, que foram disponibilizados na rede, eu peço ver ao eminente desembargador Gerson, mas eu estou acompanhando integralmente o voto do desembargador Silva quanto à matéria preliminar, pela inteira aplicação do disposto nos artigos 266 e 362 do Código Eleitoral no não conhecimento do recurso interposto. Sintetizando, senhor presidente, como bem pontuado pelo relator, o não oferecimento das razões recursais na forma e tempo devidos, como preceituado pela legislação eleitoral, acarreta o não conhecimento das razões trazidas no momento posterior à interposição do recurso, com a consequente afronta ao princípio da dialeticidade. Diante disso, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator contra preliminar. Senhor presidente, saúdo a Vossa Excelência e, na sua pessoa, a todas as autoridades que já foram mencionadas pelos meus colegas. E, efetivamente, eu também estou acompanhando o voto do desembargador Gerson. Me parece que o principal é que o prazo de 10 dias não foi desrespeitado, estando dentro do prazo, haveria essa fungibilidade, então acompanho o voto do desembargador Gerson. Eminente presidente, Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, ilustre procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, também os ilustres advogados presentes, eu sei que pelo menos estava aí há pouco, doutor Gustavo Borer Paim, ilustre doutor Rogério Vargas, nosso secretário do TRE, secretário judiciário, servidoras e servidores, senhoras e senhores, e audiência seleta. Em razão do voto do desembargador Gerson, me assaltou uma dúvida e eu peço vista. Então, proclamo o resultado provisório. Após o voto do relator, no que foi acompanhado pelo desembargador Oyama, não conhecendo o recurso, e dos votos do desembargador Gerson, Butelli e Orvali conhecendo, pediu visto o desembargador Meche. Ficamos assim, então, por hora, né? Um discurso, o desembargador Gerson, barbárico, né? Os bárbaros aí, bárbaros à solta. Vamos saber quem são mais bárbaros, né? Os do processo penal ou os do processo civil. Ou ambos. É disputa entre ostrogodos e visigodos, né? Esperando que não haja nenhum vândalo no meio. O quarto desembargador, o seguinte desembargador Gerson, com Vossa Excelência, é o 665-45, recurso em prestação de contas, é embargo de declaração. Desembargador Gerson. Senhor presidente, eu creio que Salve é o desembargador Oyama. Não, peraí, é o desembargador Oyama. Isso. Olha, desembargador Oyama, já está ouvindo aqui uma usurpação aqui. Vossa Excelência, relator, tem bondade. Até porque o desembargador Gerson não tem embargo de declaração, né? Não, o desembargador Gerson, de jeito nenhum. Tem muito, tem muito. Mas são equivocados. Desembargador Oyama. Bem, senhor presidente, são embargos de declaração, e aqui eu já entro direto ao mérito, o embargante sustenta expressamente a oposição dos embargos de declaração de que houve inovação quanto à condenação e aplicação da multa por litigância de má-fé. Mas não aponta
qualquer vício apto a ensejar o conhecimento dos embargos de declaração, ou seja, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. E eu transcrevo os termos do acórdão contra o qual se insurge o embargante, e dizendo que, em resumo, o que houve foi que a Corte identificou a apresentação de uma versão fraudada do cheque, número 06, originariamente não cruzado, que surgiu nos autos, dotado de cruzamento quando anexado ao recurso. Então, senhor presidente, o voto é pelo desprovimento dos embargos de declaração por ausência das omissões apresentadas. Todos já manifestaram votos acompanhando o eminente relator, com o que proclamo o resultado. A unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. O seguinte, o quinto da pauta, recurso eleitoral em proveniente de Erval Seco, recurso eleitoral 304/50, recorrente de coligação Erval Seco nas mãos do povo, recorrido Leonir Corre, e falará pelo recorrido o doutor Luciano Neumann. Não sei, desembargador Jorge, pelo teor do... Já que é pelo recorrido, há uma preliminar, não é, desembargador Jorge? Senhor presidente, se permite, doutor Matos, aqui presente, doutor Neumann, perdão, eu estou encaminhando o voto e não vi divergência do Ministério Público, e no sentido de acolher a preliminar pela inadequação da AIGE para a questão envolvida, que é a desincompatibilização de candidato eleito a prefeito. Eu estou encaminhando no sentido da extinção do processo sem exame de mérito, porque não é esse o instrumento previsto na lei eleitoral. Se o doutor Neumann ainda assim quiser fazer uso da palavra, será sempre bem-vindo, mas, em princípio, já encaminho e parece, senhor presidente, que não há também divergência. Neumann. Boa tarde, senhores. Senhor presidente, desembargador Abreu Lima, nobre relator, desembargador Gerson Fischmann. Serei bastante breve aqui. Os julgadores aqui têm vários... A pauta deve ser extensa, né? Então, cumprimentando também o representante do Ministério Público Eleitoral, os funcionários do tribunal que fazem muito bem funcionar essa sessão virtual. Eu falarei por 30 segundos apenas, senhores. É uma ação judicial eleitoral, como bem apontado pelo desembargador, relator Gerson Fischmann, uma inadequação da via eleita, assim como outras 7 AIGs, senhores, 6, na verdade. Estamos diante de um conjunto de 7 AIGs e 2 AIMs ajuizadas contra o prefeito eleito de Erval Seco. Tá? Das 7 AIGs, 5 temos julgamento de improcedência de primeiro grau, e as outras 2 ainda em tramitação e em vias de alegações finais, né? Este é o primeiro recurso eleitoral sendo julgado em desfavor dos eleitos de Erval Seco. Essas AIMs também estão prestes a serem analisadas por esta corte nesta mesma sessão de julgamento, ambas com parecer pelo desprovimento do recurso, também pela inadequação da via eleita. Sem mais delongas, senhores, apenas trago essas informações para que possamos nos manter atentos às intenções dos representantes. Como bem apontado no início do voto, vista do desembargador presidente Abreu Lima, no julgamento de Garibaldi, a justiça eleitoral também não pode ser utilizada desta forma. Para ajuizamento de AIGs e várias AIGs e AIMs, para tentar mudar o curso da decisão, o curso da votação ocorrida nas urnas. Em que pese o julgamento de Garibaldi foi pela cassação, eu trago aqui as palavras do desembargador Abreu Lima no sentido da forma com que se utiliza a justiça eleitoral. Né? São 7 AIGs e 2 AIMs contra os eleitos, sem nenhum fundamento. Então, merece, sem dúvidas, a manutenção do entendimento do juiz de primeiro grau quanto ao mérito, ou, se não enfrentado o mérito e pela inadequação da via eleita, mas, de qualquer forma, não há razão nenhuma, senhores, para que se tenha um julgamento de procedência. Boa tarde a todos. Bem,
Doutor Pumes, quer se manifestar, doutor Pumes? Brevemente, senhor presidente. Eminente presidente, desembargador Armínio, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais integrantes dessa corte, cumprimento o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral, cumprimento o doutor Manini, todos os advogados e a nossa assistência. Efetivamente, senhor presidente, pelo que eu estou verificando, o parecer não tratou da questão preliminar, salvo engano, essa questão não foi levantada em recurso. Eu não verifiquei nas razões recursais essa preliminar de inadequação da via eleita. De qualquer forma, nós temos hoje, salvo engano, 2 AIMs, lá de Erval Seco também. Nesses 2 casos, houve a extinção do feito sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita. Eu entendo, com todas as vênias do desembargador Gerson, que a situação é um pouco diferente em relação à AIGE, porque na AIME, prevista na Constituição, como Vossa Excelência, inclusive, nos lembrou há pouco, a Constituição exige que haja, junto com a inicial, a apresentação das provas do abuso, da fraude, enquanto que na AIGE, a Lei Complementar 64, o artigo 22, prevê que na AIGE deverá ser narrados os fatos indicados nas provas e requerida a investigação judicial eleitoral. Então, com todas as vênias, me parece que, como na inicial, o pedido, a causa de pedir é o alegado abuso de poder político, eu não vejo como inadequação da via eleita. Eu superaria essa preliminar, mas, no mérito, o parecer do Ministério Público é justamente no sentido da manutenção da sentença, pela improcedência da ação, uma vez que, primeiro, não se exige a desincompatibilização do cargo, efetivamente, em relação ao mandatário municipal, da prefeito municipal, e não ficou comprovado o abuso de poder alegado inicial em razão das provas que foram coletadas durante a instrução. Então, nesse sentido, o parecer do Ministério Público Eleitoral é superado a preliminar no mérito pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Desembargador Gerson, tem algo a acrescentar, desembargador Gerson? Não, senhor presidente, só para colocar ao doutor José Osmar Pumes que nessa questão específica, como se trata de questionamento em AIGE, de desincompatibilização, os casos subsequentes são AIME, e aí, com toda razão, eu não antecipei porque eles não foram os que quero pautar. Mas, neste caso, a lei prevê recursos próprios, que é ou no registro da candidatura, essa questão da desincompatibilização, ou, posteriormente, através de recursos contra a expedição de diploma. Então, não há como interpor AIGE para este fim. Mas, de qualquer maneira, o mérito seria encaminhado na linha do parecer. Mas eu mantenho a preliminar de extinção, porque não há essa previsão legal para esse tipo de fundamento. Bem, os colegas já encaminharam o voto acompanhando o eminente relator e, por isso, proclamo o resultado. A unanimidade, acolher a preliminar, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil. O seguinte desembargador Meche é de Porto Alegre, prestação de contas, Partido Trabalhista Cristão, PTC do Rio Grande do Sul. Eu vejo aqui uma divergência com parecer apenas quanto ao prazo de suspensão das cotas do fundo partidário. Só essa é a divergência, doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Novas saudações. Esse é o 304,50, correto? Não, é o 251623, de Porto Alegre. Desculpe. Por isso que não a divergência é só essa, doutor Pumes, só quanto ao prazo de suspensão. O eminente relator está dando 5 meses e o parecer é um pouco diferente. Sim, justamente, senhor presidente. Uma observação, o eminente relator pediu à unidade técnica que fizesse a verificação no que diz respeito aos recursos de origem não identificada e a irregularidade decorrente da doação em bens estimáveis, da doação estimável aos candidatos que não foram informadas também. E ficou claro pela informação da unidade técnica que essas duas irregularidades estão relacionadas. O gasto serviu para fazer doação a candidatos, doação que também não foi declarada. Então, essas são duas irregularidades, na verdade,
e a determinação de recolhimento a tesouro, de qualquer forma, é apenas em relação ao Rony. No que diz respeito à sanção em seu patamar máximo, o Ministério Público entende que deve ser no seu patamar máximo no prazo de 12 meses, porque não foi possível identificar o percentual das irregularidades frente à ausência de receita financeira e estimável declarada pelo prestador. Nesse sentido, então, entendemos que não haveria como mensurar em relação ao total de receitas qual seria o montante das irregularidades. Portanto, entendemos que a sanção deveria ser aplicada em seu patamar máximo. É nesse sentido o parecer, senhor presidente. Excelente. Badalmech. Microfone de Badalmech. Estou encaminhando o voto, senhor presidente, pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Cristão, PTC, relativas às eleições de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso 3º da Resolução TSE 23.553, de 17, pela determinação de recolhimento da quantia de R$ 27.000 ao Tesouro Nacional, e pela suspensão pelo prazo de 5 meses do recebimento de cotas do fundo partidário. Todos encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, portanto, o resultado é exatamente aquele proposto pelo eminente de Badalmech: desaprovação das contas, recolhimento de R$ 27.000 ao Tesouro Nacional e suspensão de 5 meses do recebimento das cotas do fundo partidário, agora decisão revestida de unanimidade. O seguinte, diz Badalmech, é um recurso de prestação de contas 879-70, de Passo Fundo, Ada Cristina Munareto, a recorrente. Aqui eu tenho notado uma divergência quanto ao recolhimento apenas, doutor Pumes. Então, doutor Pumes, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Renova as saudações. Neste caso, foram desaprovadas as contas e determinado o recolhimento de R$ 1.500 ao Tesouro Nacional, em virtude do recebimento de doação em valor superior a R$ 1.064,10 por meio de depósito bancário, em vez da transferência eletrônica ou utilização de cheque cruzado e nominal, conforme determinado pela Resolução 23.607. A recorrente alega que a origem do valor se encontra demonstrada pelo extrato da conta bancária da doadora, a partir da qual houve um saque de R$ 1.500 na mesma data em que efetuou a doação em espécie no mesmo valor, a devolução do valor à doadora tão logo identificado o erro procedimental e a demora no procedimento bancário de compensação do cheque referente à devolução. E a utilização, antes de efetivada a restituição integral da doação, de tão somente R$ 421,56, correspondente a apenas 5,31% das receitas de campanha, percentual que autoriza a aprovação das contas com ressalvas. Nós apontamos aqui no parecer que com o recurso foram juntados documentos pela prestadora, entre eles o extrato da Caixa Econômica Federal, da conta titularizada pela cliente Rafaela Pires Branco, onde consta saque no valor de R$ 1.500, realizado no dia 13/11, na mesma data de 2020, na mesma data em que depositado idêntico valor na conta da candidata. Entendemos que, em que pese não ter sido adotada a forma legal, a transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, a prestadora comprovou, ainda que intempestivamente, que o valor de R$ 1.500 tem origem, foi sacado da conta de Rafaela Pires Branco, ou seja, a origem do referido valor está esclarecida. Em que pese isso, a unidade técnica aponta que a restituição do valor à doadora não atendeu ao disposto no artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607, pois, conforme saldo do extrato bancário apresentado, documental, verifica-se que parte do valor da doação irregular foi utilizado, pois não havia saldo regular na conta para o pagamento do cheque no valor de R$ 2.500, debitado no dia 13/11. Quanto a esse ponto, a prestadora reconheceu o fato, alegou que o valor utilizado de R$ 421,56 corresponde a apenas 5,31% da receita arrecadada, percentual que permitiria a aprovação das contas com ressalvas. Entendemos que a origem dos recursos foi comprovada, portanto, assiste razão a recorrente, devendo ser considerado como irregular tão somente o valor que foi efetivamente utilizado antes da devolução integral à doadora. Nesse sentido, não está caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada, devendo ser afastada a determinação de recolhimento dos valores equivalentes ao Tesouro Nacional,
aprovando-se as contas com ressalvas, pois a irregularidade no montante de R$ 421,56 representa 5,31% das receitas declaradas, percentual inferior a 10%. Portanto, em conclusão, o parecer é pelo provimento parcial do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, uma vez que não se trata de RONE. Eminente presidente, pois exatamente nesse contexto, eu procuro demonstrar isso no voto, em que, envolvido o percentual ínfimo dos recursos recebidos pelo candidato, viabiliza-se o juízo de aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inclusive, cito precedentes do nosso tribunal, da lavra do desembargador eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos, de 25/6/2018, e do ministro Og Fernandes, de 27 de agosto de 2020. Por essas razões, a sentença deve ser reformada para aprovar, com ressalvas, as contas do recorrente, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro para R$ 420,56. E então encaminho o voto pelo provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalvas, reduzindo o valor a ser recolhido para R$ 421,56 ao Tesouro Nacional. Já havendo manifestação de todos acompanhando o relator, o resultado é exatamente aquele do fecho do voto do desembargador Mensch, agora unânime, claro. O seguinte é um bloco 8 e 9, recursos eleitorais 00102, 00369, aqueles de Erval Seco, do vereador Gerson, que estavam já prometidos. Não há divergência. Senhor presidente, a questão aqui é similar, de certa forma, àquelas anteriores. Eu estou mantendo a sentença, negando provimento aos dois recursos, porque as hipóteses aqui não se enquadram. No parágrafo 10º do artigo 14 da Constituição Federal, são incabíveis às AIMES. A descrição dos fatos praticados seria um enquadramento como, no máximo, conduta vedada. Então, nesse modo, o voto é por negar provimento a ambos os recursos. Muito bem, todos de acordo, o resultado é exatamente esse, negativa de provimento a ambos os recursos. O seguinte, agora, é o desembargador Butelli. O recurso eleitoral final 114, Partido da Social Democracia Brasileira recorrente, vem de Passo Fundo. Não há divergência aqui. Desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, não havendo divergência, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para o fim de limitar a suspensão das cotas do fundo partidário ao prazo de 12 meses, mantidos os demais pontos da sentença. Este o voto, senhor presidente. Muito bem, já com o voto de todos, é esse o resultado, que fica assim: afastada a preliminar nulidade da sentença, provido em parte o recurso, limitada a suspensão das cotas do fundo partidário ao prazo de 12 meses, mantido quanto ao mais o julgado de origem. O seguinte, desembargador Butelli, recurso final 4134 de Porto Alegre, MDB de Porto Alegre, recorrente. Não há divergência aqui. Senhor presidente, analisadas as irregularidades apontadas, né, pela equipe técnica, o voto está alinhado ao parecer do Dr. Cumes e eu estou encaminhando, então, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a multa para o percentual de 6,12% sobre o valor de R$ 168.701,90, mantendo a sentença em relação aos demais termos. Este é o voto, senhor presidente. Muito bem. Todos já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, então fica assim o resultado unânime, né? Afastada a preliminar de suspensão do processo, provimento em parte apenas para reduzir a multa para 6,12% sobre R$ 168.701,90, mantido mais a sentença. Agora, o 12 da pauta vem do Alegrete. Zélia da Silva Trindade, o recorrente, ao recurso de final 35809. Aqui eu tenho anotado a divergência. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Neste caso, as contas da recorrente foram desaprovadas em razão de utilização de recurso de origem não identificada, no montante de R$ 55, assim compreendidos por se tratar de doação realizada com CNPJ da própria campanha, que não foram declarados na prestação de contas, utilização de recurso de origem não identificada
no valor de R$ 1.200, assim compreendidos por se tratar de utilização de recursos próprios em valor incompatível com o patrimônio declarado no registro da candidatura, a ausência de abertura de conta bancária específica para o recebimento de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, a ausência de comprovação de gastos realizados com recurso do FEF no valor de R$ 542,50, mais especificamente não comprovação da propriedade de veículo locado para utilização na campanha, a ausência de lançamento de despesas no SPCE identificados pelos extratos bancários no valor de R$ 135,50, extrapolação do limite de gasto com aluguel de veículo, R$ 90,60, e existência de sobras de campanha decorrentes de erros de lançamento no SPCE. A sentença também determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores equivalentes aos recursos de origem não identificada, R$ 55,00 mais R$ 1.200, dos recursos do FEF não comprovados, R$ 542,50, totalizando R$ 1.797,50, e bem como o recolhimento de multa, correspondente a 100% do valor que extrapolou o limite de gastos, ou seja, R$ 90,60. Inicialmente, cabe ressaltar que a controvérsia recursal restringe-se, no caso, a comprovação da origem do autofinanciamento no valor de R$ 1.200 e da propriedade do veículo automotor locado com recurso do FEF no valor de R$ 542,50. Apenas quanto a essas duas irregularidades se insurgiu a recorrente. No que diz respeito ao autofinanciamento, a recorrente argumenta que a ausência de declaração de patrimônio no registro de candidatura não se confunde com a ausência de renda, afirma que recebe cerca de R$ 1.400 mensais a título de aposentadoria, bem como que a doação de recursos próprios no valor de R$ 1.200 respeita o limite de 10% dos seus ganhos, devendo, consequentemente, ser considerada lícita, e com a finalidade de comprovar o alegado, apresenta demonstrativo de crédito de benefícios emitido pelo Banco Itaú. Ocorre que o demonstrativo de crédito de benefícios apresentado com recurso não se refere a proventos de aposentadoria, mas a auxílio-doença, sendo datado de abril de 2021. Em que pese o documento não seja contemporâneo ao período eleitoral, considerando que a carência por auxílio-doença é de 12 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso 1 da Lei 82/13, presume-se que a candidata se encontrava empregada, recebendo remuneração equivalente à do benefício, R$ 1.408,99, ao menos desde março de 2020. Esse vínculo empregatício não se encontra compatível com a declaração de ocupação de dona de casa feita no registro de candidatura. Porém, na dúvida, entendemos que deve prevalecer esse documento que foi apostado e, por isso, opinamos pela reforma da sentença para afastar a determinação de recolhimento da quantia de R$ 1.200 ao Tesouro Nacional. Quanto à ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor locado com recurso do FEF, a recorrente alega que a propriedade encontra-se comprovada pelos documentos apresentados com os recursos, quais sejam contrato de locação de veículo e certificado de registro de veículo. Em relação a esse ponto, primeiramente, cabe observar que o candidato deixou de abrir conta bancária específica para o recebimento de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, item 3 da sentença, de modo que todos os gastos realizados na única conta bancária aberta com CNPJ de campanha passaram, a partir do recebimento de valores do FEF, R$ 1.000, em 9/11/2020, a serem considerados gastos realizados com recursos públicos, daí a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa. E, nesse contexto, a sentença, na esteira do parecer emitido pela Unidade Técnica da Justiça Eleitoral, concluiu que não houve a devida comprovação dos gastos com FEF referentes ao pagamento do contrato de locação de veículo automotor, não comprovação da propriedade do veículo locado. Com o recurso, a candidata apresentou o certificado de registro do veículo, placas IPV 1819, havendo concordância entre a pessoa indicada como proprietário, Marcos Flávio Medina Machado, e o fornecedor informado da prestação de contas. Entendemos, portanto, que restou afastada a irregularidade atinente à ausência de comprovação de gastos realizados com recursos provenientes do FEF, devendo também ser afastada a determinação de recolhimento do valor equivalente, R$ 542,50, ao Tesouro Nacional. Entretanto, permanecem as irregularidades envolvendo a utilização de recursos de origem não identificada no valor de R$ 55,00, a ausência de abertura de conta bancária específica para recebimento de R$ 1.000 do FEF, a ausência de lançamento de despesas no SPCE, identificadas pelos extratos bancários no valor de R$ 135,50, e extrapolação do limite de gasto com veículo automotor em R$ 90,00. As sobras de campanha se limitaram a 50 centavos, conforme consta do parecer conclusivo. Portanto, entendemos que não merece reforma a sentença na parte em que desaprovou as contas, pois as irregularidades remanescentes importam ainda em R$ 1.281, representando 47,16% do total de receitas auferidas, superior ao limite de 10%, utilizado como critério para aprovação com ressalvas. E
também consubstanciam o valor nominal que se encontra acima de R$ 1.064. E, por essas razões, o parecer é pelo provimento parcial do recurso para afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.742,50 ao Tesouro Nacional, mantida, entretanto, a desaprovação da conta e demais condenações. Senador Vitelli. Senhor presidente, renovando as saudações, como sempre, parecer do doutor Pumes e o seu colega anterior, doutor Menzon, também analisa com profundidade e com muita acuidade, né, todos os pontos levantados no recurso. Efetivamente, havia, nessa prestação de contas, 7 irregularidades, sendo que o recurso objetivou apenas duas delas, né, que foram bem exploradas com relação ao autofinanciamento de campanha. Houve a demonstração da prestadora, candidata Zélia, que recebia um benefício previdenciário, titulado no recurso como aposentadoria, mas, em verdade, se trata de um auxílio-doença da ordem de 1.400 e alguns reais, 1.408,99, né, de modo que ela, em razão da carência de benefícios e do prazo que ela estava recebendo, conforme comprovantes do demonstrativo do Banco Itaú, havia plena condição de que ela efetuasse este aporte de recursos próprios na sua campanha. Da mesma forma, o outro ponto referente à locação de veículo, houve a devida comprovação com o CRLV do veículo de placas IPV 1819, de propriedade do Marcos Flávio Medina Machado, justamente a pessoa indicada como fornecedor do veículo locado, ou cedido para utilização na campanha. O ponto que há divergência aqui é com relação à utilização de uma verba de R$ 1.000, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porém que esta verba transitou na conta corrente comum, né, de outros recursos de campanha. Isso em razão de não ter sido aberto pela candidata a respectiva conta para recebimento desses valores do FEF, né? Eu pontuo que, embora esta irregularidade de não abertura da conta, houve a devida comprovação da destinação correta do emprego desses R$ 1.000 recebidos do Fundo Especial. De forma que eu estou encaminhando o voto para abstrair do cômputo dessa irregularidade esses R$ 1.000 e perfazendo, então, a irregularidade total no valor de R$ 281,60, o que possibilita a aplicação dos princípios já consolidados na Corte de proporcionalidade e razoabilidade, que são, este valor é inferior às 1.000 UFIRs, de modo que eu encaminho o voto, senhor presidente, pelo parcial provimento do recurso interposto por Zélia da Silva Trindade, a fim de aprovar com ressalvas as suas contas relativas ao pleito de 2020, afastando a determinação do recolhimento da quantia de R$ 1.742,50 ao Tesouro Nacional e mantendo o recolhimento da quantia de R$ 55 ao Tesouro, bem como o pagamento de multa no valor de R$ 90,60. Este é o voto, senhor presidente. Todos encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, daí o resultado que ela proclama, com provimento parcial do recurso, aprovar as contas com ressalva e reduzido o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, unânime. Desembargador Oyama agora, o recurso final 37721 de Tapejara, como Tapejara dá recurso. Rudimar José Maito, o recorrente. Não tem anotada a divergência aqui. Desembargador Oyama. Exatamente, senhor presidente. Se não há divergência, utilização de recursos próprios acima do limite legal, valor é inferior a R$ 1.064, de modo que o voto é pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas e manter a ordem de recolhimento de R$ 633,65. Muito bem, todos de acordo. O resultado é exatamente este, do final do voto do desembargador Oyama, que ora fica proclamada a unanimidade. O seguinte, o 14 da pauta, desembargador Oyama, Vidi está aqui. Esse é para Vossa Excelência mesmo. Emerson de Moraes Ramos, recorrente, ao recurso de impressão de contas final 27533. Tenho anotado aqui divergência. Doutor Pumes.
Microfone, doutor Pumes. Desculpe. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, acredito que a divergência seja aquela conhecida já, que o valor total das irregularidades, nós estamos opinando pelo afastamento de um pequeno valor de uma das irregularidades, são 2 irregularidades, e aí o montante final fica em 639,54. Eu não sei se há alguma outra divergência de parte do eminente relator. Isso representa 12,79% das receitas declaradas, superior a 10%, utilizado como critério pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas. E acredito que seja essa a divergência. Me parece que não há recursos do FEF, que não há recursos públicos, desembargador Oyama. Isso. Não há recursos públicos, eu estou adequando o parecer para opinar, vou ratificar para opinar pela aprovação com ressalvas. Eu acho que esse aqui deve ser um daqueles pareceres que foram apresentados anteriormente e realmente não passou numa revisão que fizemos depois. Temos modificado o entendimento também para acompanhar a jurisprudência do tribunal, quando não se trata de recursos públicos, no sentido da aprovação com ressalvas, quando as irregularidades ficarem em menos de R$ 1.064, me parece que é o caso. Então, nesse ponto, eu retificaria o parecer, senhor presidente, para opinar pela aprovação com ressalvas. Bem, senhor presidente, nesse caso, né, o voto vai exatamente nesse sentido, pelo provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a ordem de recolhimento 635 e, de ofício, afastar a pena pecuniária fixada também em R$ 635. E com a concordância de todos, que já encaminharam seus votos, o resultado é exatamente aquele manifestado pelo eminente relator no fecho do seu voto. Seguinte, desembargador Oyama, a partir de agora não temos mais divergências. É o recurso final 147.60, Rogério Lopes Machado, o recorrente, recorrido promotor eleitoral de São Leopoldo. Senhor presidente, também é minha comarca. São Leopoldo também foi minha comarca. Nesse caso, senhor presidente, o caso em exame, eu vou permitir me alongar um pouquinho, porque é um caso um pouco peculiar. Traz a incontroversa utilização, em 7 de novembro de 2020, de parte do então candidato a vereador na cidade de São Leopoldo, Rogério Lopes Machado, de endereço eletrônico pertencente a outro candidato a vereador no mesmo município, o co-representado Michel da Cima Quevedo, para veiculação de propaganda eleitoral na rede social Facebook, em realização de vídeo ao vivo. Sublinho desde já que o fato em si não é negado pelos recorrentes, que entendem apenas injusta a incidência da norma proibitiva e a aplicação do apenamento. E eu trago aqui as resoluções do TSE aplicáveis e o juízo de origem entendeu ter sido praticada de parte do recorrente Rogério a utilização de endereço eletrônico diverso daquele informado à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura, e de parte de Michel a irregular cedência do seu endereço para veiculação de candidatura diversa, de modo que ambos os candidatos receberam a sanção pecuniária prevista pela norma de regência, ainda que no patamar mínimo. E por isso eu tenho que o recurso não merece provimento e o voto é exatamente nesse sentido, para negar o provimento ao recurso. Todos de acordo com o eminente relator, se algum colega quiser agregar mais alguma coisa, proclamo o resultado, negar o provimento unânime. Agora, desembargador Orvalli, de Capão da Canoa, Valdomiro de Matos Novaski é o recorrente, o recurso de prestação de contas 44260. Senhor presidente, é recurso interposto quanto à sentença que aprovou com ressalvas as contas em virtude de omissão de receita e despesa referente à nota fiscal não declarada no valor de R$ 3.867 em combustível. Não houve nenhum documento comprobatório do cancelamento da retificação da nota. Então, por esta razão, de acordo com a jurisprudência do nosso tribunal, eu trago aqui decisão do desembargador Gerson Fischmann nesse sentido, o voto é no sentido de manter a aprovação com ressalvas. Então, o desprovimento do recurso
para manter a sentença que aprovou as contas com ressalva, sendo em vista o valor ínfimo inferior a 10% do utilizado no limite da campanha. Todos estão de acordo, então proclamo o resultado negativo de provimento unânime. O seguinte desembargador Orvalho é o 38742, de Santa Vitória do Palmar, Graciela Rodrigues Pereira, recorrente. Também se trata de prestação de contas. A sentença julgou desaprovadas as contas em virtude da existência de despesas eleitorais referentes a notas fiscais no valor de R$ 607,56, nas quais consta o CNPJ da campanha, omitidas na prestação de contas. O voto vai no sentido de dar parcial provimento ao recurso para aprovar a prestação de contas com ressalvas, tendo em vista o baixo valor da irregularidade. Muito bem. Todos de acordo, proclamo o resultado, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalva. O seguinte vem de Capão Bonito, desembargador Orvalho. Eva Eni de Bona Iscariot, recorrente ao recurso 515-10. Recurso contra a sentença que desaprovou as contas em virtude da omissão de receitas e gastos eleitorais decorrentes da existência de nota fiscal no valor de R$ 1.100 emitida contra o CNPJ da campanha e não declarada, paga com recursos que não transitaram na conta bancária dos recorrentes. Os recorrentes sustentam que a gráfica emitiu a nota na data de 29/10, só tomaram conhecimento do valor em aberto no dia 4/12, quando a prestação de contas final já tinha sido encerrada e entregue à Justiça Eleitoral. Assim, o valor só não transitou pela conta bancária da campanha porque já tinha sido encerrada, mas, no entanto, saiu da conta da candidata. E, evidentemente, que o apelo não merece provimento, o procedimento adotado pelos recorrentes no sentido de efetuar o pagamento da despesa sem o trânsito pela conta bancária de campanha é irregular. O pagamento foi realizado com recursos da conta pessoal da recorrente, devendo ser caracterizada a importância como recurso de origem não identificada. Por esta razão, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas de Eva de Bona Iscariote e Luiz Antônio da Silva Oliveira, candidatos não eleitos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Capão Bonito, do Rio Grande do Sul, e nas eleições de 2020, mantida a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.100 ao Tesouro Nacional. Todos já encaminharam votos acompanhando o eminente relator e o resultado é exatamente o proposto pelo desembargador Orvalho, que fica assim proclamado a unanimidade. Agora, desembargador Miguel Ramos, recurso eleitoral 181/82 em prestação de contas, de Jaguarão, Maria da Graça Souza, recorrente. Desembargador Miguel. Presidente, no meu voto, eu afasto a preliminar de nulidade da intimação para manifestação sobre o parecer técnico, até porque ela foi irregular. E os documentos acostados aos autos pelo recorrente não têm o condão de fazer a prova que pretendiam, inclusive ao reconhecimento dela sobre alguns gastos de que ela se atrapalhou e fez gastos desde sua conta, pagando com sua conta pessoal e não com a conta de campanha. Então, nesse sentido, voto pela rejeição da preliminar e no mérito, conforme lançado no sistema, pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 10.129,22 ao Tesouro Nacional. É como voto. Bem, todos estão de acordo com o relator e o resultado é exatamente aquele proposto pelo desembargador Miguel ao fecho de seu voto, que fica, então, agora proclamado a unanimidade. O seguinte é o recurso em prestação de contas 53824, Luiz Valmir Lazari, o recorrente, proveniente de Getúlio Vargas. Desembargador Miguel. Nesse processo, o juízo de primeiro grau ele aprovou as contas, a contabilidade de Luiz Valmir Lazari, e determinou o recolhimento de R$ 600 ao Tesouro Nacional, uma vez que os extratos bancários não identificam o depositante do valor em espécie na conta de campanha.
No recurso, o recorrente acosta o respectivo comprovante bancário, no qual consignado como doador Luiz Valmir Lazari e o CPF dele próprio. Né? O documento é plenamente hábil e demonstra que o depósito é inferior a R$ 1.064,10. Então, nesse sentido, voto pelo provimento do recurso para afastar a determinação do recolhimento do valor de R$ 600 ao Tesouro Nacional. É como voto. Bem, todos estão de acordo, então o resultado fica proclamado com a rejeição da preliminar de nulidade do ato intimatório, conhecidos dos novos documentos juntados em fase recursal e desprovido o recurso quanto ao mérito. Por fim, desembargador Miguel, vem de Getúlio Vargas também. Não, vem de Getúlio Vargas agora. Desculpe, vem 21, desculpe. Vem de Santa Cecília do Sul. Sérgio Fontana, o recorrente, recurso em prestação de contas 473-36. Aqui se trata de recurso em face de sentença que julgou desaprovadas as contas pela ausência de abertura de conta bancária para a movimentação dos recursos da campanha eleitoral. Eu estou afastando a preliminar de nulidade da intimação para manifestação sobre parecer técnico, porque ela foi regular também. E, no mérito, eu voto pelo desprovimento do recurso para manter a sentença que desaprovou as contas de Sérgio Fontana referente às eleições de 2020. É como voto. Igualmente aqui, os colegas todos já acompanharam o eminente relator, nos votos que encaminharam, então o resultado é de rejeitada a preliminar do ato intimatório, desprovido o recurso unânime, com que encerramos a pauta jurisdicional. Passamos à pauta administrativa. Desembargador Meix tem aqui a designação de juiz eleitoral da 23ª Zona Eleitoral Ijuí. Eminente presidente, o doutor Nasser Hatem, juiz da 23ª Zona Eleitoral de Ijuí, vai encerrar seu biênio em 1º de dezembro de 2021. Por esse motivo, foi publicado o edital Corregedoria Regional Eleitoral, número 11/2021, em 11 de novembro de 2021, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Conformidade ao disposto nas resoluções TSE 21.009, de 2002, e TRRS número 165, de 2007, o doutor Eduardo Giovelli apresentou sua habilitação no prazo previsto no edital. Então, encaminho deferimento à inscrição recebida. Submeto à apreciação do Pleno o nome do doutor Eduardo Giovelli, juiz de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição na 23ª Zona Eleitoral, a partir de 2 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução número 165, de 2007, TRRS, em razão de ter sido o único magistrado habilitado. Sim, que encaminho, presidente. Muito bem, então, proclamando o resultado do nosso procedimento administrativo, acolhido o nome do doutor Eduardo Giovelli para a jurisdição a partir de 2 de dezembro de 2021, jurisdição da 23ª Zona Eleitoral. Com o que presidente, eu acho que Isso. Com que encerramos a sessão de hoje, inclusive sua pauta administrativa, e a próxima sessão será quinta-feira, às 14 horas. Só um minutinho aí. Será quinta-feira, às 14 horas. Teremos a posse da doutora Eliane da Fonseca. Será híbrida a sessão. A doutora Eliane irá comparecer pessoalmente. Os demais colegas que quiserem
participar remotamente, fiquem à vontade. Amanhã teremos o evento às 5h, patrocinado pela nossa ESH, e vai falar para nós, para muita satisfação, aqui o Dr. Léo Jolovich, que tem uma atuação muito específica nessa área, né? E é um excelente palestrante. Esse será a campanha Justiça Eleitoral, Democracia com Confiança e Transparência, às 17h. Os colegas que quiserem comparecer também vai ser híbrido. Se quiserem comparecer, será muita honra estarem presentes. Senhor presidente, eu desde já gostaria de salientar que estarei em sessão no TRF4, não poderei comparecer. Tá. Mas irá assistir depois, né? Com certeza, com certeza. Então, os colegas que quiserem aparecer ou assistirem remotamente, fiquem inteiramente à vontade aí. Com o que podemos encerrar. Amanhã teremos esse evento às 5h e a próxima sessão, quinta-feira, 25 de novembro, às 14h, com a posse da doutora Eliane. O doutor Butelli, colega de turma, a doutora Eliane, irá fazer a saudação. E só para encerrar, eu me controlei, colegas, nos casos de Garibaldi, para não fazer um trocadilho, porque a chapa era, uma das concorrentes era Bento caminhando certo, né? O caminho certo. Pois é, foi tão convincente que até os adversários seguiram. São muito expressivos essas nominatas aí. Então tá, com isso, a todos até amanhã às 5h e depois a sessão na quinta-feira às 14h. Um abraço a todos. Abraço, boa tarde a todos.